Bandeirantes. Agora com o quadro Animais da Cidade com Rodrigo Ávila Oliveira, especialista em comportamento pet. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge, amigos da Rádio Itaberá, nossos ouvintes. E hoje nós temos a Júlia Paula Lindemann, nossa convidada também do programa de hoje. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Bom dia a todos. A Júlia é formada em administração de empresas, empreendedora no segmento pet. Aliás, como vem crescendo empreendimentos nesse setor, né? Proprietária do Pet Shop MR Pet, professora com certificação internacional na área de estética animal, profissão conhecida como groomer, é isso? Exatamente. É, para fazer os animais cada vez mais bonitinhos. O animal também é vaidoso? Eles merecem os cuidados. O animal não é vaidoso, né? O tutor que é, né? O tutor é vaidoso, com certeza, e até por uma questão de saúde. Eles precisam dos cuidados, né? Com pelagem e tudo mais. É o papo que nós vamos bater hoje aqui com a Júlia, né? E faço até questão de destacar, eu já escutava falar do trabalho da Júlia por clientes em comum, né? E depois, pelo pet shop dela e tudo mais, depois viemos a nos encontrar no formado Núcleo Mercado Pet da AMP, né? Então estamos juntos lá, também somos partidários, aí observamos a questão do mercado, cada vez surgindo mais empreendimentos, enfim, mas a gente observa muitos abrindo e depois fechando, depois de um certo tempo, ou se mantendo mediante problemas, dificuldades e tudo, né? Então, esse grupo que está envolvido com o Núcleo Mercado Pet da AMP também procura fazer com que esses negócios cresçam e se aperfeiçoem, né, Jorge? Tenham mais durabilidade, né? Se fortaleçam e tenham continuidade, né? Exatamente. O mercado fortalecido é bom para todos, né? Quando o cliente tem uma experiência ruim, muitas vezes ele acaba tendo uma impressão do segmento como um todo, né? Enfim, é isso que nós vamos bater um papo hoje aqui. Queria agradecer demais a presença da Júlia, né? E eu sempre começo pedindo para os nossos convidados contarem um pouquinho da sua história e como chegaram até a sua área de especialização, Júlia. Então, bom dia a todos. Eu que agradeço, né, pelo convite. Então, apaixonada por cães e gatos, um pouquinho mais por cães, né? E fiz a faculdade e pensei, e agora? Né? Eu quero empreender. Fui no Sebrae e banho e tosa, essa questão de pet shop sempre em alta, né? Eu falei, então tá aí, chegou o momento. De uma ajuda também do meu esposo. A gente resolveu abrir a parte do banho e tosa e me encantei. Depois procurei me especializar em várias áreas também. Comecei a dar curso de banho e tosa e hoje estamos aí com 11 anos de casa. Já consegui formar várias pessoas, muito feliz por isso, né? E continuo buscando sempre me aperfeiçoar, porque realmente a parte de banho e tosa, estética animal, cresce muito e sempre tem algo novo para estar aprendendo no mercado. Isso é muito bom. E quando a gente ensina, a gente também aprende. E quando a gente vê as pessoas prosperando, também dá uma satisfação enorme, né? Júlia, quais são os animais que você trabalha no dia a dia, né? Você basicamente cachorro e gato, enfim, e também os tipos de serviço que são os mais procurados, que você oferece lá no Mr. Pet, né? Sim. Hoje a gente trabalha com cães e gatos, mas sempre temos uns coelhos para cortar as unhas e também porquinho da Índia, tem também. O principal é o banho, né? O banho tem uma procura bem intensa, mas a gente também faz parte de tosa higiênica, que é toda a parte de higiene do cão também. Escovação de dentes, que hoje é algo que também é feito com bastante frequência. E também temos o serviço de veterinário para atendimento mais básico. Então, e alguns outros serviços, desde hidratação, até um acompanhamento ali para ajudar no psicológico, às vezes quando está querendo comprar um cãozinho ou está querendo adotar um cãozinho, a gente também ajuda, auxilia, a gente está sempre ajudando. Passa a ser uma referência no quesito, não só nos quesitos que você atende em si, mas também eu sei, por ter empreendimento na área de hospedagem e creche, mas muitas vezes vem do pet shop uma indicação, né?
Quando você fala dos cuidados mais básicos na parte de veterinária, o que? Vacinas, consultas mais que envolvem ali dermatológicos, seria mais nesse sentido, Júlia? Isso mesmo, desde vacinas que são hoje as básicas, né, anuais, a gente faz atendimento dermatológico, faz atendimento endócrino também, e consultas, né, infecçãozinha de pele, ouvido, enfim, o básico a gente atende, só não vai ter nada, questão de raio-x, né, castração, isso tudo é indicado daí para o hospital veterinário mesmo. Claro, e aí também na questão da pelagem, provavelmente ali a parte de hidratação, esses banhos com fins terapêuticos, dermatológicos. Tudo isso, com certeza. No portfólio, né? Sim, é. E hoje qual seria o carro-chefe, digamos assim? É banho mesmo? O banho. Banho. Banho é o que a gente atende o tempo todo, né? Cão, gato, porque tosa acaba espaçando um pouco, não tem aquela necessidade de fazer tão frequente, né? Vai demorar um pouquinho a voltar a consumir aquele serviço. Isso, né? E tosa higiênica também é algo que não precisa ser semanal, né? Pode ter um espaço maior. Então, o banho, que é o indicado, é o que a gente realmente trabalha o tempo todo. Claro, claro. Júlia, a gente vê algumas situações em pet shops, enfim, por internet e tudo mais. Então, acho que seria válido aqui para os nossos ouvintes ouvir da tua parte, que é uma especialista com certificação internacional e tudo, professora nessa área, os cuidados, né, que a gente precisa ter dentro de um banho e tosa, porque, com certeza, existem riscos, mas que são minimizados por cuidados. Então, se tu pudesse falar um pouquinho a respeito... Com certeza. A gente sempre fala que o pet, né, é o nosso filho, né? Então, quando você deixa dentro de um banho e tosa, você está deixando o seu filho. E aí você tem que cuidar ali com a parte do higiene do ambiente, né? Que é importantíssimo hoje. Cuidados, não deixar ele sozinho na mesa, sozinho na banheira. Por isso que a gente usa as guias de contenção, que muitos tutores às vezes não entendem o porquê, né? Mas é importante porque a gente limita eles, às vezes, ali de cair e tudo mais. Não pode tirar o olho desse pet dentro de um banho e tosa, né? Terminou o serviço, eles têm as gaiolinhas onde eles devem ficar. Tem também a questão de pulguinhas, que a gente tem que ter o controle, principalmente se o pet vem com isso de casa, então a gente tem que conversar com o tutor, pedir para ele fazer essa medicação para depois trazer ele novamente. E manter também a conscientização das vacinas, né? Então a gente não é só o cuidado do ambiente, mas o cuidado que a gente tem que ter com o pet para que ele não passe e não pegue nada ali dentro do banho e tosa, né? Perfeito, perfeito. É sensível, né? É um processo sensível. E que, na medida que se tomam as devidas precauções, isso beira zero, né? Mas tem que tomar as devidas precauções. Você hoje tem equipe lá, né? E eu não sei, até entrando um pouquinho mais a fundo na questão dos cuidados, é uma equipe que já está contigo há um tempo? Como é que é? Sim, então a equipe geralmente, como eu dou curso, então eu gosto de pegar essas... eu falo meninas, porque geralmente minha equipe é composta por mulheres. E eu treino essas meninas e depois eu contrato elas. Eu gosto disso. Basicamente vem com uma formação já que tu, pelo teu conhecimento, entende como sendo a correta, isso, né? E aí vai mantendo aquele perfil da casa, né? Claro. Vai fazendo do jeito que a Júlia sempre fez, começou a fazer, mantém o meu estilo, digamos assim. Com a identidade da marca, né? Exato, isso mesmo. Perfeito. E em relação aos tipos, né, de problema que vocês costumam identificar, né, até no sentido de orientar os tutores, a fonte, né, como sendo uma fonte de identificação no problema, no corpo, alguma sensibilidade, quem está manuseando muitas vezes, né, tem cães com uma pelagem bastante extensa, bastante volumosa, que às vezes acaba que o pet shop é que vai identificar na hora que está passando um soprador, enfim, né? Sim. Comenta um pouquinho com a gente isso, Júlia, se é bem comum, como é que é a relação com os tutores, muitas vezes, provavelmente devem ficar muito agradecidos a vocês por isso, né? É muito comum, porque até a correria, o dia a dia, né? Tem muita gente que tem o pet em casa, tem o amor, tem o carinho, mas às vezes não tem um tempo para parar, escovar ele, né?
passar a mão e às vezes identificar até uma feridinha, alguma coisa. Então, eu acho que é fundamental o banho e tosa ter esse olhar no pet. Identificar, seja uma feridinha, um probleminha de pele, uma otite, que é muito comum hoje em dia em cães, né, que é a infecção de ouvido. Identificar também a pulguinha, o carrapato, porque às vezes, ok, o remedinho está em dia, mas passou o final de semana no sítio, pegou. Então, o cliente... Na praia, né? Com certeza. Então, o tutor, às vezes, não percebe isso. E aí eu acho que é essencial o banho e tosa, né? Quem vai dar o banho ali, fazer o cuidado com o pet, identificar isso. E aí, ter a comunicação e passar isso pro tutor. A gente identifica muitos probleminhas. E claro que precisa ter também o conhecimento para fazer essa identificação. Claro. Né? Eu hoje sou auxiliar de veterinária, então eu consigo hoje identificar o que é uma otite, como que tá essa otite, se tá com uma infecçãozinha na pele. Então as meninas às vezes estão lá dando banho e falam, Júlia, olha só, tem alguma coisa aqui. A gente já fotografa, manda para o cliente, conversa com ele, explica e já instrui ele também. Porque tem isso, tem muito tutor que, opa, peraí, meu cão tá com otite, e agora o que eu vou fazer? É algo comum, é fácil de tratar, só tem que fazer o tratamento certo. Então, a gente, além disso, instrui ele a fazer o tratamento correto. E aí também vem o algo mais, né, da prestação do serviço, que você poderia muitas vezes dizer, olha, eu fui contratada para cortar a unha, não estou aqui para identificar se tem otite ou não, né? Exatamente. E na realidade é o entregar um pouco mais, o além do esperado, né? Eu acho que isso é você trabalhar com amor, né? Quando você trabalha com aquilo que você gosta, você é feliz todos os dias, claro, né? Claro. Existe o lado difícil, claro, né? As complicações ali dentro de uma tosa, com certeza. Mas quando você gosta daquilo que você faz com amor. Então, você identifica, você cuida. E aí gera também aquela confiança do cliente. Ele já deixa ali de olhos fechados para você, porque ele sabe que tudo que precisar, você vai ajudar. Muitas vezes até indicar uma ração de qualidade. Júlia, meu pet está caindo pelo. O que pode ser? E aí você já instrui ele uma ração melhor, já indica ele uma vitamina. Isso é muito bom, né? Claro. E essa questão do trabalhar com o que gosta, né? A gente às vezes até escuta, poxa, você nunca mais vai precisar trabalhar na vida se você trabalha com o que gosta. Na verdade, na prática, tem os percalços ali, tem as dificuldades administrativas e tudo mais, mas o teu nível de especialização, quando você gosta do que está fazendo, de fato não é um fardo para você. Isso eu falo para as equipes, né, para o meu time lá, enfim, não é um fardo você ler um artigo técnico de alguma coisa, né? Pô, imagina você trabalhar em algo que não gosta. Você ter que ler um artigo lá que seja de 3 páginas é um sacrifício, né? Você vai levar uma semana para ler. E as pessoas que gostam, efetivamente, elas vão ver vídeos, vão ver videoaula, vão fazer cursos e tudo mais, né? Isso mesmo. Um tema que tem sido bastante comentado, né, no mundo dos pets, aí, principalmente quando se fala em comportamento, é a questão da humanização, né? Você como pet shop, como é que você tem visto isso, né? Qual que é a tua percepção sobre o tema, Julia? Um assunto muito importante a gente falar, né? Acho que a humanização ela veio acontecendo bastante, principalmente depois da pandemia, na minha visão. E claro, o pet, como eu falei antes, ele é um filho. Inclusive, eu tenho 2 pets. E a minha filha humana, eu chamo ela de Mana, porque ela é irmã dos pets, né? Então, existe essa questão do filho. Mas a gente tem que entender que o cão, ele é um cão. Ele precisa latir, ele precisa se coçar, porque tudo isso tem um porquê, né? Então, se a gente ir mais a fundo, por que o cão se coça? Muitas vezes ele precisa fazer a remoção da pelagem que está caindo. Isso é instinto, vem lá desde o início, exato, lá, né? Então, por isso eu falo, é importante você entender o porquê de tudo isso, e você não humanizar ele, porque quem vai sofrer geralmente é ele, porque ele vai perder essas características que ele precisa e ele vai começar a se sentir com medo no ambiente onde ele deveria socializar. Por isso que a socialização creche, né, Rodrigo, é tão importante hoje para os pets, né? Então ele precisa dessa socialização, ele precisa latir, ele precisa viver como um cão, né? Então a humanização ela é boa até certo ponto. Você tem que respeitar o limite do cão. Ele tem que ser um cão. Você pode amar, pode dar tudo do bom e do melhor para ele, mas desde que ele viva como um cão. Claro, claro. Perfeito. Somos partidários da mesma opinião nesse sentido, né? E esse tema a gente pode ir longe até nele.
Jorge, é o momento da nossa pausa. Uma pequena pausa aí nessa conversa. Eu também tenho algumas dúvidas, né? Para depois conversar. Ação com Rodrigo Ávila de Oliveira e a participação da Júlia Paula Lindemann, que está aqui com a gente. Ela é proprietária do Pet Shop Mr. Pet, né? Que também trabalha com a área de estética animal. Ô, Júlia, posso te interromper aí o bate-papo e tal? Que eu estava falando você falar sobre os principais cuidados com os animais com banho e tosa, né? Mas muita gente dá banho no animal em casa, ou porque ele leva apenas uma vez por mês para fazer o banho e tosa, ou porque ele não leva, prefere dar em casa. Aí, nesse sentido, quais são os cuidados? E outra questão, né? Animais peludos na grama, no sítio, que agarra tudo quanto é... Na praia. Ô, cara, como é que tira a areia do pelo do animal, hein? Eu boto lá um aspirador no máximo e sugo tudo. Tem alguma técnica para esse tipo de situação? Então, quanto ao banho em casa, você utilizando um produto de qualidade, né, um shampoo específico para o pet, né, seja cão, gato, que são produtos diferenciados, tranquilo, você pode dar o banho ali no chuveiro, né? Existem hoje formas de você proteger ou não o ouvido, que é um assunto um pouquinho mais longo. Importante é você saber lavar bem e secar muito bem, para não ter probleminhas com fungos. Pode usar ali um secador de cabelo, uma toalha. Então, assim, o banho em casa é tranquilo, desde que você saiba fazer, né? E utilize produtos de qualidade para o pet. Como é que a gente sabe que o animal está bem seco, por exemplo? Né? Tem alguma dica nesse sentido? Eu acho que quando você passa a mão por próxima à pele, você sente muito bem. Principalmente no dorso, né? Que chamamos mais a parte do bumbum ali, você sente mais. A questão de orelha é muito bom secar bastante, mas você vai sentir, vai passar a mão e vai sentir. Fica úmido, igual o cabelo, né? Porque a estrutura do cabelo e do pelo é a mesma, então você sente. É fácil de identificar. Mas agora no verão ainda é um pouco mais tranquilo. Mas no inverno, essa questão de secar ela é muito importante. Ainda mais numa região muito úmida como a nossa, né? Exatamente. Essa questão, né, dessas sujeiras que adentram facilmente no pelo, né? Por exemplo, um animal no sítio, né? Vamos dar uma voltinha, levamos o animal, tinha grama, tinha sítio, tinha pastagem e tal, e ele se suja muito. E na praia, né? Porque é o problema da areia com o vento e tudo mais. Então, eu sempre recomendo no final do ano, quando geralmente as pessoas tiram as férias, né, para ir para esses lugares, fazer uma tosa um pouco mais baixa. Né? Hoje, a pelagem longa ela é um pouco delicada para se cuidar. Então, tem que ter escovação diária, tem que fazer ali a parte da higiene para não arrastar tanto no chão. Então, eu não gosto da pelagem longa do meu cão. Então, ele indo para o sítio, para a praia, você vai ter que ir lá escovar todos os dias, você vai ter que aprender a dar um banho nele, porque a água do mar e a areia vai danificar muito essa pelagem, então tem que ter um grande cuidado. Eu indicaria assim, nem deixar entrar na água, né? E se sujar as patinhas, logo lavar. Isso falando numa pelagem longa. Porque a pelagem curta, bota ali no chuveiro, lava e tá ok. Então, recomendação de final de ano, faz uma tosa, não precisa deixar o pet com pelagem tão baixa, né? A gente tá falando ali de tirar uma parte, aquela que vai arrastar, que vai incomodar, e principalmente fazer ali a prevenção, né? Pulgas e carrapatos, que final do ano nessa região pega bastante, tá? É fogo, né? Sim. É um perigo, né? E se falando de estética, o que mais se procura na estética de um animalzinho de estimação? É a parte do banho. O banho é a procura maior hoje, mas a gente tem as tosas também, né? Pois é, tem algum estilo que... tem moda de estilo de tosa? Tem moda, tem moda. A gente tem as tendências também, né? Eu e o Rodrigo estávamos na Pet South America recentemente. Lá a gente pega muito essas tendências, coloração, que é legal também. Fica muito estiloso nos pets, mas existiam as tosas asiáticas que já tem alguns anos o pessoal vem fazendo, que é muito bonita, é bem estilosa, né? Mas o que mais se tem é a famosa tosa bebê, né? Tosa bebê, que é prática, é fácil, fica aquele rostinho como se fosse um bebê, né? Então ele fica, principalmente o pet que é menorzinho, ele parece que ele voltou a ser um filhotinho dentro de casa. Então a tosa bebê é o que mais tem. Exato. É a campeã, né? Tem algum produto no mercado
que é seguro, né? Por exemplo, para conservação de pelo, por exemplo, para não cair tanto pelo ou algo nesse sentido? A queda de pelo, ela, na verdade, ela é um ciclo natural, né? Então, isso é até um assunto bem interessante, porque o pelo, ele nasce, cresce e morre, né? Então, a escovação, ela é importante para também fazer essa remoção da pelagem que está caindo, né? Agora, se o pet está com uma queda intensa, né? Aparecem buracos na pelagem dele, aí a recomendação é levar no veterinário para fazer uma investigação do que pode ser. Porque a gente pode ter algo alimentar que pode estar ocasionando, mas hoje tem várias vitaminas que podem ser dadas, inclusive o ômega 3 é ótimo para pelagem. A gente já pode, falando nisso, entramos na questão da ração, porque uma ração premium hoje, super premium, que ela já vai ter tudo isso. Então, muitas vezes, você dando uma ração de boa qualidade, você não precisa suplementar com mais nada, evitando aqueles petiscos, né, com mais corantes, enfim. Então, a queda de pelo hoje ela é bem normal, a não ser que você identifique alguma falha. Aí a recomendação é sim levar no veterinário para investigar o que está ocasionando isso. Feitas as dúvidas. Muito bom. Dentro do contexto sobre a questão de periodicidade, Júlia, eu até uma vez um cliente comentou, potencial cliente, era só mais trocando uma ideia sobre informações. Ele disse, não, eu dou banho na minha cachorrinha todos os dias, eu tomo banho todos os dias, né? Então, qual que é a recomendação de vocês em relação a cães, gatos, né? Então, hoje a gente tem que dividir eles em grupos, porque a gente vai ter algumas raças, né, que a gente tem recomendação de banhos mais espaçadas. A questão de idade também, né, quando a gente está falando de cães idosos, depende muito também de como está a situação do cão. Então, a gente espaça um pouco mais o banho do cão idoso. E a gente também tem a questão dos banhos terapêuticos, que são indicações de veterinário, né, quando tem problema de pele, por exemplo. Temos também os portes grandes, que a indicação é mais espaçada. Então, no geral, o ideal, o banho é uma vez por semana, não mais do que isso. Posso dar banho a cada 15 dias? Excelente. Né? Os pet shops agora vão ficar bravos comigo, não é? Claro. Mas assim, a recomendação é essa, uma vez por semana, claro, a cada 15 dias. Porém, existem algumas raças, por exemplo, o Spitz alemão, que a recomendação pode ser a cada 30 dias. Claro. Né? Agora, tem que ser feita uma análise de onde ele vive, se é no ambiente interno, externo, se ele se suja muito. Tem essa questão do idoso, às vezes que toma medicação, que às vezes não consegue controlar o intestino, então precisa de uma higiene mais intensa. Claro. Então, tudo tem que ser analisado. Aí tem as particularidades. Exato, né? Isso claro. Mesmo. E você comentou sobre os cães maiores, era justamente o que eu ia te perguntar, se no pet shop de vocês existem restrições a tamanho, a raças, às vezes tem até a questão das próprias pessoas que trabalham ali, o manejo, enfim, né? Então não sei se hoje tu tens alguma restrição, como é que funciona? Nós temos, e eu, como professora, recomendo também, caso você tenha um banho tosa, fazer essa definição, né, de qual tipo de pet que você vai atender, porte grande, porte pequeno, porque você tem que ter uma estrutura para atender o porte grande, ele tem que ficar confortável no seu banho tosa. Porque se você trabalha com as gaiolinhas, as jaulinhas, antes e após o banho, o pet grande precisa ficar num ambiente desse. Então, se você tem uma estrutura para porte pequeno, o pet grande fica desconfortável. Ou uma banheira que não é própria para isso, ou muitas vezes pessoas lá dentro que são pequenas, que não conseguem muitas vezes carregar o cão para colocar na banheira. Então, nós atendemos mais porte pequeno, porém, alguns já são da casa há tempo, então alguns Golden vêm e tudo mais, mas eu acho bem interessante fazer essa divisão de porte, por conta da estrutura também. E acho que aqui cabe um alerta, né? A gente que trabalha nessa área, muitas vezes as pessoas na hora de buscar um cão, seja comprando, adotando, enfim, é importante fazer esse mapeamento durante a vida desse animalzinho, se os pet shops atendem aqueles portes, né? Como é que funciona num hotel, né? Então, isso tudo se a gente pode disseminar isso de maneira preventiva, sem nenhum preconceito a nenhuma raça, enfim, mas só um ponto a observar, claro, né? A questão depois da quantidade de alimento, ração, isso, vacinas, né? Eu acho que é um assunto para a gente falar horas também, sim, né? Sim. Eu acho que todo momento que você for adotar um cão, ou você for comprar um cão, né? Isso é muito particular. Você precisa conhecer a raça, o comportamento dele, né? Porque eu quero um pet para brincar com o meu filho, companhia. Você tem que
saber qual cão é de companhia. Senão você vai estar criando um problema para sua casa, né? Eu não gosto muito de pelo pela casa. Então você tem que identificar o cão que perde menos pelo, né? Ou vamos falar, um cão que tem um ciclo de vida de pelagem mais longa, né? Que a gente está falando de Shih Tzu, Lhasa, enfim. Então, fazer toda essa análise, porque senão depois a pessoa adota ou pega no impulso e se frustra. Né? Muitas vezes ela quer até devolver para o canil, ou, claro, né? Enfim. Ou cometendo um crime de abandonar. Claro. Né? E outra também, depois que o animalzinho se acostumou com aquele ambiente, mesmo que você consiga uma família tal, emocionalmente vai ser abalado, né? Com certeza. Então são todos esses pontos a gente ter esse cuidado, né? Para a gente aproveitar o nosso tempo aqui, que daqui a pouquinho está acabando, né? Eu pediria para a Júlia falar também um pouco sobre a questão do corte de unhas, né? Que muitas vezes alguns, principalmente cães e provavelmente os gatos, né? Que não é o meu dia a dia, sim, mas existe aí uma certa dificuldade e o não cortar também é um problema porque acaba afetando ali na hora de pisar e tudo, né, Júlia? Então, a unha do pet, ela tá ali, ela tem um objetivo que antigamente era para ele conseguir se agarrar, pegar uma presa, né? Então, tinha um motivo. Hoje em dia, não usa para mais nada, né? Porque os cães vivem muito tranquilamente dentro do nosso lar. Não precisa fazer mais nada. A comida está pronta, está servida ali. Então, a gente precisa cuidar de duas formas. Ou você tem um passeio frequente com esse pet que ele vai gastar essa unha caminhando, né? Ou você tem que fazer a manutenção, seja em casa, seja no pet shop. E o corte de unhas em casa, ele pode ser feito. Inclusive, a gente os banhitosa pode ensinar, pode instruir, vender o próprio alicate, né? E dar o comando ali certinho de onde cortar por conta da veia. Mas é muito fácil e rápido também levar no banhitosa para fazer esse corte. Porque se você deixa a unha crescer, você pode prejudicar o andar do cão. Ele pode crescer tanto e perfurar o coxim. Isso muitas vezes dói muito. Você vai precisar entrar ali com antibiótico, vai ter que levar no veterinário. Então, é um cuidado muito simples que você previne algo bem complicado mesmo. Certeza. Júlia, sob o ponto de vista lá do consumidor, né, o que leva um tutor a procurar um profissional e também diferenciar um local do outro? Eu acho que a primeira coisa aqui é confiança, né? Assim, banho e tosa, principalmente, a gente fala muito sobre boca a boca. Você pode fazer várias divulgações, mas o que pega é aquele também que vai falar assim, eu acho que até creche também, né? Também, com certeza. A confiança. Ele fala, levei lá, me senti bem, segura, porque é filho. Então, com certeza, é a primeira coisa. Segundo, eu acho que pega muito a questão do atendimento, né? Hoje, você ter uma resposta rápida no WhatsApp, você ter um sorriso quando você entra na loja, não precisa ser a loja mais linda, mais arrumada, mas você ter uma recepção gostosa, né? Então, acho que esse é outro ponto. E o terceiro é a pessoa gostar do teu trabalho. Você fazer uma tosa bem feita e ela falar, nossa, era exatamente isso que eu queria. Porque não existe hoje um certo, né? Você tem que atender às necessidades do seu cliente sem prejudicar o pet, trazendo qualidade de vida para o seu pet. Então, você fazendo tudo isso, eu acho que você ganha o teu cliente e não tem mais... Ele não te abandona nunca mais. Falou tudo, Júlia, porque às vezes o dia da pessoa não tá bom... e muitas vezes ela quer levar o cão, o gato, que é o filho dela, para um local que seja um astral bacana, né? Que você seja bem atendido e tudo mais, né? Sobre recomendação em termos de manutenção de pelagem, Júlia, provavelmente o tutor fazendo isso facilita bastante para o pet shop, mas também para o pet... na hora de ter uma manutenção mais profissional, né? Como é que você orienta os teus clientes lá? Aqui é dica para todo mundo que tem pet em casa. Escovação é algo fundamental. Primeiro que você diminui a queda de pelo pela casa, porque você vai estar fazendo a remoção dessa pelagem que já está pronta para cair. Você cria uma ligação com o seu animal, porque é um momento de carinho, de interação com ele. E você vai também acostumá-lo ao processo do banho tosa. Então, ele já fica mais, ok, isso é uma escova, isso é uma rasquedeira, é um momento aqui. E ele começa a aceitar mais a parte do banho tosa. Então, fica um pouco mais fácil. Porque se ele se depara com algumas coisas que ele nunca viu na vida, sim, a possibilidade de criar um trauma e depois passa na porta do pet shop, opa, né? Isso, e aí se ele vem com muitos nós,
por mais que a gente tenha ali equipamento, tenha conhecimento, acaba gerando um pouquinho de desconforto, né? Então ele fala, opa, peraí, toda vez que eu vou pro pet, a tia puxa o meu pelo. Vai gerando esse trauma. Então esses cuidados em casa são fundamentais. Muito bom. E algum outro cuidado preventivo que você lembraria aqui, Juliana? Vacinas, né? É importantíssimo manter o protocolo em dia, eu acho que isso é de responsabilidade. Nós falamos, inclusive, esses dias sobre questão de chipagem, né? Eu acho que é algo que também deve se prestar um pouco atenção. Vermes. Ou minimamente algum tipo de identificação, né? Sim, com certeza. Principalmente cães que vivem em casa, né? Que Sim. tem ali, pode acontecer de fugir. Questão de pulgas, vermes, é importantíssimo, porque você vai circular hoje, a gente vai em shopping, vai em supermercado, né? Eu vi que alguns supermercados já liberaram para entrar com cães. Então, acho que questão de vermes, pulgas, você tem que estar com isso muito em dia. Ração de boa qualidade, que nós já falamos aqui, e a socialização, né? Cão precisa ser cão. Acho que isso é importantíssimo. Muito bom, Júlia. Como é que as pessoas te encontram, e seja por redes sociais, telefone? Então, a Júlia está sempre no Mr. Pet, né? 11 anos já de casa lá. Que legal. Vocês me encontram também pelo Instagram, @groomerjuliapaula. Lá tem algumas dicas, tem brincadeiras, lá a gente se solta, fala um pouquinho do dia a dia do Boentosa também, dá umas boas risadas e... Estou sempre aí na AMP também, né? Agora no nosso núcleo pet. Pelo menos uma vez por mês, né? Isso, estamos por lá também. Então, principal ali. E telefone também, né? Telefone lá do Mr. Pet. Só dá um toquinho que eu respondo. Muito bom, Júlia. Parabéns pelo trabalho. Obrigado pela vinda aí. Achei nota 10 aí o nosso papo. E é isso, Jorge. Mais um programa construtivo, muito bacana aqui. Com certeza, né? Obrigado, Júlia, pela participação. Eu que agradeço.